Olá, eu sou a Ana Vitória e este é Falando em Nostalgia, um podcast para quem ama falar demais do passado. Eu tô muito feliz com a minha convidada de hoje, porque além dela ser uma das minhas pessoas favoritas da vida, aliás, muitas saudades, porque essa senhorita mora nos Estados Unidos, ela conhece bem a respeito do tema desse episódio e, obviamente, não teria outra pessoa melhor para conversar comigo hoje, senão ela. Isabela Andreoni! Oi! Também conhecida como namorada do Tom Holland. Nossa, não, quem dera. Estou muito feliz que a gente vai voltar um pouco para a nossa infância hoje e vai conversar sobre os jogos que marcaram a nossa vida e falar um pouquinho sobre esse mundo dos games. Para começar, eu vou fazer uma pergunta simples que já é uma coisa desse podcast, que é começar com uma pergunta para ir a conversa ir desenrolando. Mas como começou a sua história com o mundo dos jogos? Porque eu sei que você é uma pessoa super antenada nisso, e desde que eu te conheço, você sempre foi fissurada, ainda mais pelo universo Nintendo, e você tem toda uma história por trás disso. Então, como isso começou? Cara, eu acho que foi por conta do meu pai. Porque desde que eu me conheço por gente, videogame é algo que ele curte muito. Inclusive, até hoje, ele joga pra caramba. E, assim, no começo dos anos 2000, ele sempre teve o costume de jogar por computador. A gente tinha sistema em casa e tal, mas jogar por computador era algo que ele gostava bastante. E no começo dos anos 2000, ele abriu 2 lan houses aí em Brasília. Eu acho que conviver naquele ambiente meio que desfrutou essa paixão pra mim, que eu tava sempre rodeada por videogame, principalmente de computador. Então, toda vez que tinha algum lançamento, ele ia e instalava nos computadores, e um dos jogos que eu mais jogava com ele era da Lara Croft, sabe? Esse jogo e o jogo do filme do Homem-Aranha 2 foi o que realmente abriu meus olhos, assim, que antes de ter lan house e tal, em casa a gente tinha alguns jogos, eu tinha esses de CD, de computador educacionais, da pista de Blue e tal, que eu gostava bastante, mas foi jogando na lan house que meio que me deixou muito apaixonada por videogame. E tô até hoje, né? Você falou de jogos educacionais, eu lembrei que eu tive um do Hogwarts. Porque o meu de pistas de Blue eu fiquei com dó de jogar fora, e eu tenho até hoje. Não roda em lugar nenhum, mas eu tenho. Ai, muito bom. Eu gosto de começar fazendo uma pergunta porque, quando eu fiz a introdução, é conhecer um pouco a história. Não foi isso que eu falei. Enfim, eu gosto de fazer a pergunta no começo porque isso dá gancho para a conversa fluir. E você falou que você tem um apego mais emocional por causa do seu pai, que começou com isso. E eu lembro que quando eu ganhei o meu primeiro console, foi com o PlayStation 1, que é o que eu tenho até hoje. E ele funciona junto com os meus joguinhos. E eu acho que é uma das coisas mais preciosas que eu tenho guardado, assim. Porque eu sinto toda aquela nostalgia. Eu vou jogar o joguinho do Mickey que eu jogava. Aí quando eu coloco agora grande, eu fico sentindo a mesma sensação que eu senti quando eu era pequena. É igualzinha. Eu tenho até hoje o meu Nintendo 64. Porque, assim, eu tenho 2 irmãs mais velhas, né? E elas cresceram quando o Super Nintendo foi lançado, o Nintendo 64. Eu só peguei. A minha infância foi mais, tipo, PlayStation 2. Mas por eu ter minhas irmãs mais velhas, meu pai curtir também, eles tiveram um sistema. Eu nunca tive como jogar o Super Nintendo, porque na mudança deu ruim. Acho que molhou, não sei o que aconteceu. Mas o Nintendo 64 funcionava, e até hoje eu ligo ele, e é engraçado de comparar os gráficos, porque na época, da década de 90, os gráficos do 64 eram revolucionários, o povo tudo era um quadrado, entende? E agora eu tenho o Switch também, então você vê a diferença do Mario Kart da década de 90 pro Mario Kart de hoje é enorme, assim, é bem bacana. Mas eu adoro muito ligar o meu e jogar os joguinhos que eu costumava jogar também, principalmente 007. Ai, nossa, eu amava 007. Não, Eu, né? eu nunca tive o PlayStation 2, mas uma vez, quando eu fui passar as férias na casa de praia de um amigo da minha mãe, eu acho que eu passei uns 2 dias seguidos junto com a filha dela jogando o jogo do 007. E era muito, muito, muito massa, porque eu lembro, isso está muito vivo na minha mente. Eu lembro que tinha uma fase que ele usava uma arma que rastreava.
E aí toda vez que você, no caso, você jogava em dupla, né? Toda vez que você usava, eu lembro que as pessoas ficavam com raiva, porque, enfim, isso ia adiantar eu matar outra pessoa, basicamente. Não, eu nunca tive o PlayStation 1, mas eu ganhei o PlayStation 2 do meu primo, porque eu ia muito na casa da minha tia ver ele jogar. E acabava que a gente jogava juntos, e uma vez ele me surpreendeu e ele me deu o PlayStation 2. E era o meu xodó. Eu até fiquei pé da vida, porque eu tenho quase certeza que ele quebrou, porque a minha irmã colocou um CD que não era pra rodar lá. Então ele parou de rodar qualquer outro jogo. Mas Polêmicas aqui. eu amava o PlayStation 2. Eu tinha tudo quanto é jogo, mas eu lembro que eu tinha comprado um na feira, na Feira dos Importados aí de Brasília. Eu comprei um na Feira do High School Musical, feliz da vida. Mas era karaokê e eu não tinha as coisas pra poder jogar. Então eu só tinha um CD aleatório do jogo. Mas eu curtia muito. Eu tinha 7 anos de idade, eu tava jogando GTA, mas. Não direito, mas eu jogava. Bom, acho que eu só joguei GTA 2 vezes ou 3, no máximo, e basicamente só atropelei pessoas. Não concluí nenhuma fase. Só atropelei pessoas. Meu primo me zoava muito porque eu era muito certinha no GTA. Quando o sinal, se eu tava dirigindo e o sinal tava vermelho, eu esperava abrir pra continuar dirigindo. Mas aí quando abria eu ia e atropelava alguém. Então meio que desbalanceava aí. Ai, ai. Tu já jogou o jogo da Barbie na floresta? Não sei, eu acho que não. Era no site ou era no PlayStation? PlayStation. Eu tenho uma vaga lembrança de um da floresta. É o que tem um macaco? Uma macaquinha que fica falando? É engraçado porque o gráfico, no caso você é a Barbie, aí você não tá vendo. É como se você fosse ela, na realidade, você fica correndo, e aí a sensação é que, não sei, é muito estranho quando você tá jogando, mas era incrível. Era incrível, porque tinha. Sabe Crash, que às vezes você pulava e se não desse certo você caía no buraco? Ou naquela bola gigante que aparecia? Era mais ou menos isso com a Barbie. Só que você era a Barbie. Você não Eu tava... acho que eu tenho uma vaga lembrança, mas não sei se eu joguei mesmo ou se na época eu vi alguém jogar. Mas eu acho que eu sei sim, porque é do filme, né? Que é uma macaquinha Isso. branca. Eu não sei nem se é macaca, mas é um animalzinho branquinho. Eu acho que eu lembro sim, mas não cheguei a jogar. Eu jogava. Eu nunca fui de brincar de Barbie, mas eu jogava muito no site da Barbie. E no site da Ai, Polly também. Nossa senhora, era muito bom. que saudade. Você falou de Lan House, né, que seu pai teve. Então, para quem nasceu depois de 2005, se alguém estiver escutando esse podcast e você não sabe o que Chega é a uma bater a Lan House, depressão aqui. era um espaço onde tinham vários computadores e você alugava por 1 hora, 30 minutos. Enfim, você podia ficar o dia inteiro se você quisesse, mas aí isso ia ficar mais caro. A maioria do tempo as pessoas usavam para jogar. E eu lembro que eu ia muito de 2004 até mais ou menos 2007, assim. Foi a época que eu mais fui em Lan House com a minha mãe. E todas as vezes que eu ia com ela era engraçado porque ela alugava 2 cabines, então eu ficava do lado dela, e era automático. Eu entrava, ia colocar no fliperama para jogar um joguinho de zumbi. Aí depois eu passava pro site da Barbie e o site da Polly Pocket. Toda vez era assim. Eu gostava muito da Lan House do meu pai, porque era dele e era da minha mãe. Então era metade Lan House e metade era tipo um cafezinho. Então ele ficava comandando a área dos computadores e minha mãe ficava lá no café. E eu jogava todos os jogos que ele instalava. Então eu acho que jogos assim de site eu era mais em casa, porque eu ficava tão animada de chegar lá e ter alguma coisa nova pra jogar, que eu tentava focar nesses de instalados no computador mesmo. Mas era muito gostoso. Eu sei que principalmente as pessoas iam pra jogar. Eu lembro de Counter-Strike. Eu, entre aspas, eu jogava também, mas eu só tava participando. Tipo, eles não me contavam. Eu era um café porque eu não tinha noção. E eu lembro que alguém criou um mapa no Counter-Strike que era o castelo da Peach do Mario. Eu achava aquilo sensacional. Então eles deixavam eu participar, mas eles ficavam lá realmente jogando e eu ia explorar o mapa e eu ficava brincando no castelo. Tinha nada pra fazer, mas eu achava sensacional que tinha um castelo no Counter-Strike. E o
os jogos da Disney. Hannah Montana, Zack Code. Nossa. Eu descobri no TikTok, aliás, que existe um site, eu vou até passar pra você depois, que dá pra gente voltar a jogar esses jogos. Mentira! Nossa, era tudo. Meu Deus. Eu vou, quando a gente terminar aqui a gravação, eu vou te passar. Nossa Beleza. senhora. Eu lembro que eu ficava horas e horas jogando o da Hannah Montana. Eu acho que era aquele que ela era por fases, ela tinha que pegar alguma coisa. Não, tinha que procurar alguma coisa. Ela, sei No lá, quarto? eu acho que era na escola, se eu não me engano. O Eu fundo acho que eu do livro lembro era de na algo escola. assim. Ela tinha que ficar procurando alguma coisa. E ela tinha que entregar, ou era pra Lily, ou era pro Jackson, ou era pro Oliver. Eu não lembro direito, mas era alguma coisa nesse tipo. Eu acho que eu lembro alguma Muito coisa legal. assim, mas a memória que eu tenho é do quarto dela. Aí tinha, sei lá, 5 imagens de objetos que você tinha que procurar no quarto. Era um colar, ou tal blusa, ou violão. Ah, isso Mas me talvez eu esteja viajando, porque eu só lembro disso. Mas da Hannah Montana eu tinha um jogo muito bom pro Nintendo DS. Que, na verdade, eu tinha dois. Eu tinha da Hannah Montana um filme e tinha um que era só Hannah Montana mesmo, que era você tentando. Ela recebia, tipo, alguma ameaça, eu acho, de. Não sei se eu sou bem mais dark do que era pra acessar. Mas, tipo, alguém queria revelar a identidade dela e era o jogo Aham. todo ela tentando desvendar um mistério. Era bem bacana. Ah, eu joguei esse jogo, meu Deus. Muito bom! Eu acho que, inclusive, Nossa eu tenho até hoje. Senhora. Eu acho que tem naquele site que eu falei. Ah, então não era. Deus, por favor, por favor. Você Eu lembra de também eu jogava. Opa, desculpa. Pode falar. Não, eu só ia comentar que eu jogava muito no site da Cartoon. Eu Os ia jogos falar das isso agora. Superpoderosas, do Scooby. Ai, meu Se Deus, você jogar. conectado. A gente tá em conexão. Eu ia perguntar se você jogava algum jogo do Cartoon Network. Eu jogava muito das Superpoderosas, que é. O que era aquilo? Era esqui? Que você. Era esqui? Que elas tinham um negócio de neve, que elas tinham os obstáculos pra chegar na linha de chegada. Era tipo uma corrida. Eu acho que Sim, não é sim. esqui. Parecia tipo um skate. Ou Aquelas, né? pode ser Entende tudo de esporte. snowboard. Isso! Era isso aí. Eu jogava muito esse, que eu adorava ficar revezando entre as meninas e escolher qual tipo de snowboard eu ia usar. E tinha um do Scooby-Doo também que eu amava, que eu acho que era por partes. Você, uma hora era o Salsicha e o Scooby-Doo, uma hora era a Velma, mas eles se separam. E eu acho que quando você é o Scooby, você tem que desvendar o que aconteceu com eles. Aí tem uma parte que era em um Uhum. cemitério. Nossa, era bem bacana. Travava que só meu computador, que era uma caixa, mas era muito bacana. Eu acho legal falar sobre jogos antigos, porque eu lembro do Orkut, e automaticamente lembro do Colheita Feliz, do Booty Poker, da Vila Mágica. Então, você jogou um desses jogos nessa época? Assim, eu joguei só o Buddy Poke, mas não jogava não, porque a Drica pode até. A Drica tava comigo nessa. A gente. Porque pelo que eu me lembre, pra você mandar um Buddy Poke, você tinha que clicar em enviar. Mas antes Uhum. disso, você podia ficar brincando ali com as animações, o que você queria que a sua bonequinha fizesse. E eu e a Drica. Drica, nossa amiga do colégio, a gente tinha o mesmo crush. Então a gente ia na nossa conta da nossa bonequinha e ia no bonequinho dele. Ai, você ficava segurando a mãozinha dele? Também fazia eles se beijarem. A gente entrava em desespero com medo de clicar no enviar, porque aí ele ia receber a animação do Pokémon. Mas era esse o propósito. A gente ia lá pra ficar brincando com o nosso crush. Mas eu acho que do Orkut é a única coisa que eu joguei. Colheita Feliz teve no Facebook? Eu não lembro se chegou a ter no Facebook, mas. Ah, era muito legal. Nossa, era muito legal. Tinha um. Porque eu acho que. Não, pode falar. Não, eu só ia falar, porque eu acho que no Facebook eu joguei alguma coisa que não lembro se o nome era Colheita Feliz. Mas devia ser no mesmo estilo. Mas aí eu só joguei no Facebook, não cheguei a jogar no Orkut. Mas desculpa, fala o que você ia falar. Eu esqueci. Foi mal, É porque deu um raio e eu fiquei pensando, meu Deus, isso vai cair na gravação. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Ai, ai. Eu acho que
todo mundo tem aquela fase de jogar jogos em 3D e automaticamente migrar pro Rabu, mas também jogar Neopets e Clube Penguin. Foi. Eu fui banida do Clube Penguin quando eu era criança. Eu xinguei um outro pinguim. Consegui jogar Clube Penguin direito. Nunca. Eu gostava dos mini joguinhos que tem lá dentro, né? Mas, assim, a parte da socialização não era muito boa, não. Tudo que eu fui banida, mas eu gostava muito de uns mini-jogos que era dentro de um café, eu acho. E era basicamente você ir e voltava com sacos de grãos de café, eu acho que era. E tinha coisa caindo do céu e você tinha que desviar, senão você deixava o saco cair. Não sei se fez sentido, mas era bem legal. Era o meu favorito do Clube Penguin. Mas Eu você acho era que a rainha do Rabu, né? Eita ferro! Assim, eu lembro que antes de jogar o Rabu, eu jogava um jogo em 3D com uma qualidade bem duvidosa. E eu achava legal porque, caramba, aquela coisa, né? Os nossos pais ensinam pra gente, não fale com estranhos na internet. E o que é que a gente faz? Vai jogar jogos de 3D pra conversar com estranhos na internet. Ah. Então, eu achava legal montar o bonequinho. Só que aí, quando eu descobri o Rabu, isso foi lá em 2009, eu fiquei assim, caraca, que mundo diferente. Você pode criar não só o bonequinho, mas a casa do bonequinho. Eu não cheguei a ter, tipo, muitas coisas. Quando eu falo muitas coisas, eu falo assim, ficar gastando o tempo todo. É porque você gastava com crédito celular, né? Eu acho que de todos os anos que eu joguei Rabu, que eu fiquei de 2009 a 2012, mais ou menos, 2011, 2012, mais ou menos, eu só gastei 2 vezes e todas as outras coisas que eu adquiri foi brincando por lá mesmo, tipo, dança das cadeiras, qual era o outro que tinha? O jogo das frutas. Então era bem legal, tipo, e agora Eu muita coisa acho que eu mudou lá, então não tem nem mais graça muito de entrar. É mesmo. Eu já joguei Rabu, mas eu não era dessa de entrar todo dia e jogar. Porque eu nunca tive paciência de ficar conversando com as pessoas. Então eu queria fazer outras coisas. E não tem, eu acho que muito que você possa fazer no Rabu fora ter conversar com os outros. O Mas legal do esses jogos. Rabu. Desculpa. Não, pode continuar. Tipo, o legal do Rabu era que você podia fazer amiguinhos. Então, eu fiz bastante amizade nessa época que eu joguei. E o nicho era que todo mundo ali gostava de Crepúsculo, então a gente meio que criava historinha. Então eu fui a Alice Cullen. A melhor personagem, na minha E opinião. eu tive um namoradinho chamado Demetri. É isso. Aconteceu. Que demais. Assim, é uma coisa que eu nunca fui muito de jogar online. Eu joguei bastante minha infância toda, até hoje, inclusive. Eu não sou de jogar com outras pessoas, Uhum. eu não tive esse costume. Então, esses tipos de jogos não chamavam tanto minha atenção. Mas é bem legal que você tenha essa história pra contar. Ai, meu Deus, eu tenho cada história com o Rabu que é melhor não contar muita coisa, não. Ai, ai. Do nada eu lembrei de uma coisa aqui, Hum. que eu não sei te dizer qual edição do Big Brother que era. De repente era da Grazi, porque a memória mais. A coisa. Como é que se fala? Não é a memória mais cedo. A minha lembrança mais cedo. Não sei. Uma das primeiras memórias que eu tenho de assistir Big Brother. É que é essa hora que o inglês fica na cabeça. Uma das memórias que eu tenho de assistir Big Brother era só da edição da Grazi. Eu não lembro de nada antes Uhum. ou depois disso, mas tinha um jogo, quando você entrava na Globo e entrava na sessão do Big Brother, tinha os participantes. E eu não tenho a mínima ideia qual era o objetivo do jogo, mas você podia jogar tomate neles. Jogava tomate, mostarda, queijo. Era só isso que eu fazia. Nossa Eu lembro senhora. Sabe o que você me fez lembrar agora? Foi bem disso. na época que o Bush ainda era presidente. E Hum. aí fizeram não era. Seria um simulador? Não, mas fazia parte de um site. Que foi bem naquelas
aquele momento inédito de jogar um sapato nele? Fizeram onde você jogava sapato no baixo. Meu Deus, sim, pera, eu lembro disso. Meu Ai, as pessoas Deus são do ótimas. céu. Ai, muito bom, muito bom. Eu esqueci de falar de uma coisa. Neopets. Neopets era muito legal. Nossa, era muito, muito massa. E eu amava um jogo que tinha dentro dele, que era Busca das Chaves, que era de tabuleiro. Era uma das melhores coisas que tinha naquele negócio. Tipo, eu passava horas do meu dia, quando ia pro computador, claro, pra jogar aquilo ali. Era muito, muito bom, muito bom. Acho que o Neopet pra mim foi o que o Clube Penguin foi pra você. Eu não sabia como fazer as coisas. Eu acho que tinha coisa que era paga e eu não tinha noção de como ganhar aquilo. E eu também tinha pena, porque eu queria ter pelo menos uns 10 Neopets e não podia, você só podia ter 3. Então toda vez que você quisesse mais, você tinha que abandonar um. E a cara que eles faziam, eles choravam. Aí eu falei, ah, não, não quero jogar isso não, me deixa muito triste. Mas, mas, mas eu gostava de entrar. Eu entrava pra alimentar os que eu tinha, porque eu não queria que eles morressem. Que era tipo um Tamagotchi também, né? Você tinha que cuidar dele. Exatamente. Você teve Tamagotchi? Eu tive. Bom, não era o Tamagotchi que eu tive o da Mônica, que você entra no site da Mônica. E era. Eu acho que era Splash? Não, como era o nome dele? Era tipo uma moeba o negócio. E você podia Nossa, pular assim. que nostalgia boa, meu Deus do céu. Entrar no site da Mônica pra ver a Mônica escolher as roupinhas vermelhas dela. Eu tinha aquele bichinho lá, que era basicamente o Tamagotchi mesmo, que você tinha que alimentar ele. Eu acho que ele crescia mesmo. Porque eu lembro que ele usava chupeta, depois não usava chupeta mais. Mas eu comprava Tamagotchi na feira e depois de tipo 2 dias não funcionava mais. Então Eu nunca só deu tive certo dois pra mim. Tamagotchis na minha vida, mas eu tive um vermelho e eu tive um branco. Esse branco foi o que durou mais. E mesmo depois ele já não tá mais funcionando, eu continuei com ele até, enfim, ter que jogar fora. Porque eu gostava do bichinho. Saudades. Gostoso de jogar. Eu tinha uma. Era tipo um Tamagotchi, mas era mais um sim. Tipo, era 2008, então tava. A tecnologia já era outra coisa. Eu não lembro o nome dela agora. Eu queria muito lembrar. Eu acho que é Pixie no final das contas. Mas era basicamente um Tamagotchi. Tinha várias coisas, vários aparelhos diferentes. Que eventualmente, se você quisesse, você podia até conectar um no outro. Mas era uma Uhum. bonequinha que você cuidava. Ela ia pra escola, ela poderia ir pro shopping. E dependendo do aparelho que você tivesse, mais coisas ela poderia fazer. Ela poderia ir num salão, ela poderia dirigir. Eu não sei quantos anos ela tinha, mas ela dirigia. E era bem bacaninha. Eu adorava. O meu era no formato de uma casa, então só tinha. Era limitado o que eu poderia fazer. Mas aí, quando eu esquecia de cuidar dela e eu ligava o aparelho de novo, a casa Uhum. era toda cheia de teia de aranha. Ela me dava língua. Era bem Caraca, gostosinho de jogar. Eu acho que é. Eu vou lembrar depois. Eu acho que é Pixie o nome dela. Pixie. Trix? Não sei. Depois eu te falo o que é. tu teve Brick Game Console? Que é aquele que jogava o jogo da cobrinha. Não da cobrinha. É o do Tetris. Que Eu tinha acho que eu tive, sim. Mas 99 eu não sei se jogos. ele tinha mais. Então, de repente eu não tive, porque eu acho que o meu não tinha tantos jogos assim. Eu lembro de jogar cobrinha em um negócio meio retangular, né? Um... Que tem uma telinha. Parece tipo um Game Boy, mas mais compridinho. Mas o meu só tinha cobrinha, então de repente não era a mesma coisa que você tá falando. Mas eu acho que eu sei o que é. Jogo da cobrinha me lembra o que é celular tijolão, porque também tinha um jogo da nave. Nossa. Ai, ai. Aqueles celulares foi uma. O que que tinha neles, né? Porque não quebrava de jeito nenhum. Hoje Verdade. eu morro de medo de derrubar meu celular. Porque assim que ligar no chão, racha a tela. Eu tava falando isso ontem. Eu sinto muita saudade de ter celular flip-flop. Porque era legal, eles duravam mais e tinham, tipo, você podia colocar acessórios no cantinho e ele tinha jogos bem divertidos. Era mesmo. Eu tive um V3 Rosa Choque, que era da minha irmã. E eu descobri que foi meu primeiro celular com câmera. Então eu achava o máximo que tinha câmera.
Então o que eu fazia? Eu assistia Nick, e quando tava, tipo, Bob Esponja, o iCarly, o que seja, uma coisa que eu gostasse passando, eu pausava e eu tirava foto Uhum. de uma cena específica e aquela foto era o meu plano de fundo. Eu achava que eu fazer isso era revolucionário, porque eu não tinha como baixar na internet. Então eu mesma criava meus planos de fundo. Ai, ai, Era bom demais. ai. E os jogos da Sui, você já jogou? Ou você jogava, no caso? Jogo do quê, perdão? Jogos da Sui, é porque era naquele site ojogos.com.br. Tinha Hum, tinha jogo de meninos, aí tinha jogos de culinária, de cirurgia, de escape. Aí tinha dessa mocinha, que na realidade era um jogo coreano, e aí ela tinha cabelo rosa. sei. Eu jogava muito nos jogos uma que ela fazia bolo. Quer dizer, você criava o seu bolo, mas eu não sei se é da mesma mocinha. Tinha esse, tinha um que era um cabeleireiro também. E você podia modelar o cabelo dela, fazer diversos cortes, ou então colorir. Nossa, aliás, você Uhum. jogava. Não era Barbie, eu acho que era chamava Mais Cine. Tinha um Sim, site. nossa, eu amava, meu Deus. Tinha um site. Os jogos delas eram bem legais, eram tão legais quanto da Barbie. Você podia fazer as unhas. Nossa! Cara, tinha um jogo, eu não sei se era desse ou era algum outro muito parecido, porque eu acho que tinha da Bratz também. Mas Uhum. era um jogo que você decorava o seu armário da escola. E eu achava Ai, aquilo o máximo, eu achava aquilo o máximo. E você podia decorar do jeito que você quisesse, então eu me sentia a garota americana de ficar. era meu sonho ter um armário. O nosso colégio teve uma época, né? Mas eu achava caro pra cacilda. Eu falei, eu não. Eu levo pra casa Não, ainda era esses pequeno. tijolo de livro. Ainda era pequeno. E a distância dos armários para nossa sala não ia dar certo. Porque era no final do corredor. Realmente. Realmente. Mas até hoje eu gosto de jogar jogos de culinária, de cirurgia e jogos de escape, que você precisa encontrar coisas para poder sair do lugar. Ou para você abrir Uhum. a porta. Então eu É lembro. gostoso de passar o tempo. Nossa, demais. Eu lembro que. Eu lembro que eu acho que eu tava na sexta ou na sétima série. Uma dessas duas séries. E eu acho, enfim, o que se passa na minha cabeça, eu não sei. Eu lembro que, enfim, nos filmes tem aquela cena das pessoas dissecando sapo, sabe? Aula de biologia, Ai, vamos terrível. ver. Isso é horrível. Só que eu ficava tipo, Uhum. nossa, como é que deve ser isso? Tinha um, aí tinha um jogo online que você era mais um jogo meio educativo. Uhum. Não era um jogo, né? Mas era uma coisa educativa que você ia entender como funciona o corpinho do sapo. Enfim, eu só tive essa experiência uma vez. Aí eu me Sim. senti tipo, caramba, eu estou dissecando um sapo, mas isso é horrível. Enfim, criança Eu meio sempre doida. achei isso. Nada, eu sempre achei esse negócio de cegar sapo. Assim, deve ter uma coisa, uma função porque eles fizeram aquilo e tal, mas pra mim é desnecessário. Por que você vai dissecar um sapo, coitado? Tudo bem que ele não tá vivo mais, Completamente né? desnecessário. Mas eu, eu sempre gostei muito de jogos de ação, eu diria. Porque, como eu disse, o meu pai. Eu fico muito feliz que eu tomei gosto por videogame, porque o meu pai acompanhou o lançamento dos jogos da Lara Croft. Porque saiu um pouquinho antes de eu nascer. E como ele curtiu, ele tinha os CDs e a gente tem até hoje. Um dos primeiros jogos a gente tem em CD, que eu também não sei se roda, mas eu tenho. Porque é meio triste de falar assim, né? Mas apesar de a gente não ser idosas, tem coisas da nossa época que estão em museu hoje em dia. Eu vi, Isso é eu vi um verdade. TikTok. Eu vi um TikTok que tem VHS no museu. Eu falei, como assim? Eu não tenho 90 anos Olha, ainda. Por que eu tô ali? olha, eu ainda acho que o VHS deveria voltar. Se as pessoas compram LP, por que não começar a vender de Pois novo é.
Fitas VHS. Eu tenho vários ali dentro. Eu quero poder rever as minhas coisas. Eu acho absurdo. Eu acho que deveria voltar. Eu tive que me desfazer das minhas porque eu tinha muito. E trazer de volta ia ser uma trabalheira que só. Mas nós temos também muitos. A gente tinha costume de fazer esses vídeos que. Como é que chama? Como você tá gravando a sua família. Tem um aniversário, aí meu pai pegava a filmadora e gravava. Vídeos caseiros, né? É isso. E tem alguns que é VHS, então como é que eu vou assistir? Como é que eu vou assistir? Não tem como. Tem que achar a TVzinha de novo. Mas o jogo do Homem-Aranha que eu jogava lá na Lan House, eu tenho quase certeza que eu comecei a gostar de Homem-Aranha por conta do jogo. Não foi nem os desenhos, não foi os quadrinhos ou os filmes, porque o jogo era o segundo filme do Homem-Aranha, que eu gosto muito, mas o jogo era sensacional, marcou a minha infância. E eu acho que foi isso que desfrutou. Eu curti tanto o Homem-Aranha. Eu queria encontrar, porque eu joguei pra computador, mas eu acho que existe pra PlayStation 1 também, que foi na mesma época. Eu tenho que achar um PlayStation e um Eu tenho uma joguinho. vaga memória do jogo do PlayStation. Desculpa. Eu tenho uma vaga memória do jogo do Homem-Aranha. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que isso acontece em todos os jogos dele. Se ele fica pulando de prédio em prédio. Sim. Coitado, né? É uma das coisas que ele sabe fazer mais. E assim, eu. É por isso que eu fiquei assim, será que eu faço essa pergunta? Porque o meu primo, ele tinha o jogo do Homem-Aranha. E eu lembro da minha outra prima, irmã dele, ficar jogando aí o Homem-Aranha aí de prédio em prédio. Aí tinha uma parte que ele tinha que pular para um prédio mais distante. Aí ele tinha todo um preparo assim, para ele voar e chegar do outro lado. Assim, tiveram vários jogos do Homem-Aranha. Eu, apesar desse ser um dos meus favoritos, que marcou minha infância, eu não sei te dizer o que é pra você fazer no jogo. Eu lembro de coisas em específico. Aí a memória que eu tenho, eu acho que eu lembro dele pulando de prédio pra prédio, mas era mais ele lutando com os vilões. Eu acho que foi baseado no filme, então de repente é a mesma coisa que aconteceu no filme. Não lembro, mas eu lembro que eu gostei muito, porque tinha bastante coisa pra fazer. Lembrei de uma coisa aqui agora. Jogos proibidos. De proibido não tinha nada. A gente só não podia deixar os bonequinhos serem vistos se beijando. Era só isso. Pelo chefe, né? Eu jogava isso aí com o maior cagaço, porque eu só tive um computador meu mesmo, bem assim, no fim da adolescência. Então eu usava o computador da casa, que ele ficava na sala. Então, quando eu jogava isso, eu ficava com dois cagaços. O do chefe ver os dois se beijando e de alguém passar e pegar um Instagram. Pra mim, aquele jogo era, tipo, o equivalente a assistir pornô. Eu tava morrendo de medo de alguém me ver jogando aquilo. Coisa mais besta. Eu lembro de um que era na praia. Tinham várias fases, só que um era na praia e o casal ficava assim, sentados na areia e passavam as pessoas e eles se beijavam, aí eles voltavam. Aí você tinha que até usar a barra de espaço para poder ativar o momento deles, assim. Eu acho que eu lembro desse jogo que você tá falando, mas assim, tá bem falha na minha memória, mas sou como mago da época mesmo. Eles tinham vários jogos assim. Tinha um muito massa. Não era tão proibido assim, mas era da escola. Uma menina, ela ficava andando. Eu não sei se era flutuando, mas ela meio que fazia uma fila de mocinhos atrás dela. Eu não lembro o nome do jogo agora, mas ele era muito legal. E ele tinha uma musiquinha bem massa. Só que ela ficava, tipo, pegando o coração. Minto. Ela. Peraí, calma. Lembrei. Ela tinha que ficar beijando o mocinho, aí até o coração encher, aí ele ficava atrás dela. Nossa, eu jogava isso demais! Esse não me deixava nervosa, eu só achava o máximo. Mas eu lembro disso. Mas era da onde? Era do Jogos? Era um desses sites, né, que tinha 500 mil jogos pra você escolher. Isso, Porque ele tinha. hoje ele tá no jogo, se não me engano. Eu jogava os jogos, aí tinha o fliperama e tinha mais outro também, eu ficava revezando. Era gostoso que às vezes na aula de informática também, quando a gente tinha tempo livre, deixava a gente jogar. Nossa, você falou em aula de informática e eu lembrei que eu tive aula de aprender a digitar. Então era tipo. Nossa, Era tipo
como se fosse um joguinho, né? Mas você tinha que seguir, né? Tipo, a SDF, a SDF, a SDF, J, Você L, diz H, J, digitar sem olhar pro teclado? Foi mal. isso. Me empolguei. Nossa senhora. Oh, mas foi graças a esse programa aí que hoje eu digito sem olhar. Numa boa. Isso é verdade. No Tec-Tec. Isso é verdade. Mas era muito Eu engraçado. lembro. ASDF espaço, ASDF espaço. E aí, nossa, toda aula de informática era a mesma coisa. Se não era esse, era um de formas geométricas. A gente tinha que completar o quadradinho. Esse eu nunca joguei não, graças a Deus, porque matemática não é comigo não. Não importa que fato, não funciona comigo. Tu já teve tapete de dança? Eu sempre quis ter, mas eu não tenho a coordenação. Então, a minha prima tinha. A minha prima tinha, então eu via ela jogar, mas eu não consigo raciocinar e dançar ao mesmo tempo. Porque eu tenho que imitar, né, os passos que aparecem. Eu não conseguia, mas eu acho muito legal. Você tinha? Nossa, acho que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida foi quando eu ganhei o tapete de dança. Eu não tenho mais ele, mas quando eu me mudei para Brasília, isso foi até mais ou menos lá para 2011, eu ainda estava com ele, só que ele não funcionava. Só que eu vou encontrar uma foto dele, porque não, ele era lindo, ele era meio rosa com azul. Ai, era muito legal, muito legal. Eu tenho uma memória muito legal, tipo, juntava todos os primos na casa da minha avó, aí a minha irmã abria o tapete de dança e conectava na televisão, e a gente ficava lá dançando. Ai, que tudo. Ah, pra não mentir, eu tive. Não era um tapete de dança, mas mais tarde, assim, na vida, eu tive um Xbox e eu tinha um jogo, eu acho que chamava Just Dance. Que ele era mais moderninho, assim, tinha músicas. Dependendo da edição que você tinha, eram músicas mais atuais. Eu lembro que o meu, Uhum. acho que tinha a música do Psy, como que é? Gangnam Style. Aí você tinha que fazer a coreografia. Eu era péssima, porque eu não tenho, eu gostaria muito, mas eu não tenho coordenação alguma pra dança. Eu pareço um macarrão dançando, não dá certo. Mas nesse estilo, assim, musical, eu gostava muito de Guitar Hero. Mas eu não tinha os equipamentos, tipo a guitarra, a bateria, eu não tinha nada disso. Eu jogava no controle. Tanto que hoje, se você me pôr pra jogar no equipamento da banda mesmo, eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Eu só sei no controle do PlayStation mesmo. Mas eram bons, não? Você falou de Guitar Hero, eu lembrei de quando eu fui para Flórida, 2011, e eu não lembro o nome do lugar, mas era um prédio enorme, de 3 andares, só de jogos. Ai, Fica eu não sei onde é isso, não. na Downtown, eu não lembro agora o nome, droga, Ah, mas Downtown Disney? isso. Só que eu não lembro o nome do prédio, mas é um prédio grande de 3. Eu só lembro de uma coisa: 3 andares, e os 3 andares eram lotados de jogos. Tudo que você possa imaginar. E foi assim. Sabe quando você tem tanta coisa pra fazer, só que você não consegue parar pra pensar um minuto porque você quer fazer tudo, mas você não tem tempo? Eu era isso no. Eu era isso. Ô, português bonito. Eu era assim no Hot Zone. Porque tinha tanta coisa diferente pra você poder gastar suas fichinhas que eu ficava, o que eu faço primeiro? Aí eu jogava basquete. Coisa que eu já fazia diariamente. Eu ia logo no do basquete. Mas era bem gostoso. Esse Eu, prédio aí que você tá falando não existe mais. não, É uma loja da Coca-Cola. Veja só. Terrível. meu Deus! Eu acho que agora, na verdade, é uma loja do MM. Então, não sei. Mas é um negócio altão mesmo, de 3 andares. Eu tô Uma pena. passada, chocada. Meu Tem Deus, cara de ser bem divertido. Não sei por que eles decidiram isso. era No tão má. Japão tem, né, um lugar assim, que na verdade são bem mais que 3 andares. Eu lembro lembra da Gabi Fadel? Ah, Ela lembro. viajou pro Japão e eu acho que ela fez um vídeo lá em um lugar que tem vários andares, cada andar é um tipo de fliperama diferente, aí tem um que Eu são acho jogos tão mais. massa. É bem legal. Um dia a gente vai. Isso aí. Ah, a gente combinou de viajar pro Japão, só que é em Menina, 2020. pois é, eu tava pensando nisso esses dias. Falei, caraca, gente, na inocência. Japão 2020. Não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Aqui preso em casa. Ai, tempos mais simples, onde a gente sonhava alto.
Você falou, só para voltar um pouquinho, quando você falou de Hot Zone, a primeira vez que eu fui para Hot Zone foi na minha viagem de formatura da quinta série. Adivinha para onde? Você pensa, putz, vai para Porto Seguro, vai pra algum lugar. Não, eu vim para Brasília. Eu vim para Brasília. Fiquei 3 dias. Ai, Jesus, só derrota. Brasília. Só que, enfim, eu faço piada disso, mas pelo menos eu agradeço por ter conhecido todos os museus e Uhum. coisas que existem nessa cidade, porque se dependesse de mim hoje, eu não ia conhecer. Mas eu fui na Hot Zone em 2007. 2000, foi 2007. E eu lembro que eu parecia um pinto no lixo, porque eu falava assim, caraca, que maluco! Aí, só que eu, enfim, nunca consegui ganhar. Eu acho que eu cheguei aí 2 vezes nessa viagem. Eu não cheguei a ganhar prêmios super legais com aquelas fichas, porque a única coisa que eu conseguia pegar era pirulito e borracha. Só isso. O Hot Zone era no Park Shopping, né? Uhum. Eu não sei se ele existe Eu, ainda. eu acho que deve existir, porque eu acho que antes de vir embora eu fui lá. Mas eu não ia com tanta frequência, que pra mim o Park Shopping era longe. Às vezes eu ia no Pátio Brasil, que era mais perto, que tinha uma mini versão do Hot Zone. Não tinha tantas coisas legais quanto, mas quando eu ia, eu, eu não sei se eu acumulava muita ficha, não. Porque eu não lembro de ganhar um prêmio. Eu acho que nem borracha eu ganhava, então você tá ganhando de mim aí, pelo menos. Porque eu ia jogar aquele que você tem que acertar. Eu jogava aquele que você tinha que acertar a bola na cesta, mas nem sempre eu acertava. Então eu acho que eu não acumulava ficha por isso. Tinha um brinquedo muito massa. Eu não fui nele, mas ele era vermelho, aí você entrava, você se como é que é? Colocava tipo uns cintos de segurança, porque ele mexia todinho e você colocava meio que um óculos de realidade Ah, um virtual. simulador? Isso, era um simulador. Muito obrigada, eu estava esquecendo Uhum. essa palavra. Aí esse Problema. simulador era vermelho, aí todo mundo ficava assim, uau, vendo o negócio balançar 30 mil vezes. Eu lembro Era disso. muito engraçado, Eu acho criança. que eu só fui uma vez. Porque era popular, todo mundo queria ir, né? Era tecnologia Sim, assim, de último. não, e era também o ponto de encontro para vários namoradinhos se encontrarem. Nossa, eu sabia disso não. Inocente demais. É, mas era. Eu gostava muito de passar tempo lá. Até hoje eu tenho o meu cartão da Hot Zone. Até Ai, que hoje. demais. É um dragão. O meu jogo favorito do PS1 era o do Mickey, que era parecido com o estilo de Mario. E eu gostava muito desse, gostava um de cassino, que é o favorito da minha mãe. E eu gostava também, eu nunca tive, mas eu sempre quis ter, Mortal Kombat. Eu adorava. Menina, nunca joguei, mas é o maior sucesso, né? Porque eu não tenho muito saco de jogo de luta, assim. Tanto que, eu acho que você já deve ter visto, atualmente tem jogo do Homem-Aranha sendo feito ainda. E fora esse que eu jogava quando era criança, com o decorrer da minha infância, adolescência e tal, eu não jogava muito o jogo do Homem-Aranha. Aí saiu pro PlayStation 4 e eu tava meio pé atrás, apesar de sempre gostar do universo. Porque, assim, o Homem-Aranha ele não atira em ninguém nem nada. Porque o tipo de jogo que eu gosto é esses de FPS, né? E eu Uhum. falei, não sei se você quer jogar isso não, porque tem que ficar batendo. Mentira, eu sou mais obcecada hoje em dia, eu acho o máximo. Então talvez hoje em dia eu ia gostar mais do Mortal Kombat, mas. Combat. E desses jogos mais atuais, assim, que tem uma história por trás, quais que Hum. você mais gosta de jogar? Qual que você começou a jogar primeiro? Os meus preferidos são meio polêmicos, assim. Não polêmicos, mas não é todo mundo que curte. Mas como eu sempre joguei Lara Croft, eu acho que isso meio que desfrutou o meu gosto em jogos do mesmo tipo. Então eu não Uhum. só jogava Lara, eu jogava Uncharted, que é basicamente a mesma coisa, só que é com um homem. Eu gosto desses jogos que, de certa forma, te ensinam história. Tem coisa que você não aprende na escola, porque eles colocam coisas bem antigas nos jogos, aí tem quebra-cabeça. O que mais? Eu gosto de Far Cry, mas os meus preferidos atualmente é Far Cry 5. O 3 também é bom.
E eu gosto muito de The Last of Us, que foi a Drica que me introduziu. Eu gosto muito do 1, mas o 2. O The Last of Us 2 foi o jogo mais brutal que eu joguei na minha vida. Eu, Ah. ele é muito. Cara, ele mexe com você. Parece que é algo além de um videogame. Parece que é você. Óbvio que é sempre você em controle, né? Mas parece que é você lá dentro vivendo. Uhum. E eu acho que é um jogo fenomenal. Eu super recomendaria jogar o 1 e o 2, mas infelizmente o 2 teve uma controvérsia muito grande aí, porque, na minha opinião, por gente que não entendeu muito bem. Saíram com o jogo para Nintendo do Mario, que são 3 jogos mais populares de 3 sistemas diferentes, mas que agora você pode jogar no Switch. Então tem um dos meus jogos favoritos, que é Super Mario 64, que é um jogo do Nintendo 64. Tem Super Mario Sunshine, se eu não me engano, e o Galaxy. Esses dois eu nunca joguei na minha vida, porque um era do Wii e o outro, não me lembro, mas era de um sistema que eu nunca tive. Você falou de Wii, eu lembrei que eu joguei um jogo do Mario que ele comia acho que era um cogumelo diferente, meio colorido, ele ficava gigante. Eu não lembro o nome Uhum. do jogo exato, mas, nossa, era muito divertido, porque eu acho que eu só consegui ser gigante nesse jogo do Mario, acho que 2 vezes, e era muito massa correr e sair destruindo tudo. Ah, era Uhum. muito massa. Mario é gostoso, é tradicional, né? Assim, todo mundo joga, pode ser jogado com a sua família. Tipo Eu tipo Pac-Man, sim. Nossa, minha mãe ama Pac-Man. como eu falei, Pac-Man e Bomberman. Bomberman era muito massa. Nossa, Bomberman é mesmo. Eu lembro muito da minha irmã jogando e era tipo, nossa, era incrível. Observar a concentração dela, que tinha todo aquele negócio, né? Porque tem uma hora no jogo que você. São 4 personagens ao mesmo tempo, né? E aí você precisa correr contra o tempo, porque senão eles podem te matar, te prender, aí a bombinha estourar e etc. Então era muito engraçado ver a reação dela, tipo, ela, ai, que ódio, eu vou perder, deixa eu ir rock aqui. Não fala comigo, não. Jogos tipo o Crash, eu passo muita raiva. Essas coisas assim, você tem que passar de nível pra nível. Eu sempre caio, eu não tenho paciência. Tanto que saiu, eles fizeram o Crash pro PlayStation recentemente. Eu me recusei a comprar. Eu falei, eu não vou passar raiva de jeito nenhum. Porque eu passo muito, eu não consigo, aí eu fico frustrado. E tem um jogo que eu gosto muito, que eu até falei, o Uncharted, que é da mesma companhia, né? E um dos jogos que saiu, acho que foi o quarto, eles fizeram meio que um easter egg, assim. Então, o Nathan ele joga Crash. Então, por algum tempinho, você pode jogar. E eu não passava de jeito nenhum. Eu não conseguia ir pra frente no jogo do Uncharted, porque eu não conseguia passar no Crash. Eu achei um absurdo. É porque tem um jogo do Pac-Man, sem ser o clássico do Come Come, mas é um que ele fica pegando moedinhas, e aí tem a fase da água, tem a fase do fogo, tem. Enfim. Era! Eu lembro disso. Mas Tem era um bichinho amarelo, mas ele não era o Pac-Man, era? só que ele tinha perninhas e bracinhos. Eu lembro, eu jogava isso no fliperama. Eu lembro disso. Nossa, tinha uma fase, acho que era a fase espacial, acredito que seja. Pensa num negócio difícil, meu Deus do céu. A minha irmã também jogava ele. Meu Jesus amado, aquele negócio era muito difícil. Eu ficava com uma Nossa. raiva, porque era uma parte muito simples, que era só pular. E eu nunca conseguia só Uhum. pular. Eu só tinha que quicar e cair de volta. Ai, não. Oh, dor de cabeça. Eu lembro, eu lembro de uma parte que ele passa por uma areia. E eu não conseguia encontrar a chave de jeito nenhum na areia. Mas eu sei qual que é. Engraçado. Aí, tanto que quando é na água, ele tem. Ele usa aqueles. Não é binóculos, meu Deus, como é que chama? O óculos e o negócio pra ele respirar embaixo d'água. Aham. Ele usa. Aí, conforme vai mudando a fase, vai mudando a roupinha dele. Os pezinhos dele, quando ele tá na água, é aquele pé de pato. Eu lembro. Ah, é muito legal. Quando eu era criança, eu tinha o The Sims porque a minha irmã gosta, até hoje ela gosta, mas eu não tinha noção muito de como se jogava. Eu não sabia montar as coisas direito, eu tinha, mas eu não era tão ligada como eu sou hoje. Então, o que eu faço no The Sims é eu escolho, sei lá, um cenário de uma série e eu tento montar a casa baseada naquele cenário. É bem gostoso de passar o tempo. Tipo, eu acabei de fazer uma casa, assim, mas que na verdade é um apartamento.
e o estúdio do iCarly. E eu já vi gente que tenta criar. Quando a coisa é muito elaborada, eu não sei fazer, não. Tem gente que criou Hogwarts, e você pode jogar em Hogwarts, mas eu não sei fazer isso, não. Isso aí tem que baixar um monte de coisa, eu não tenho paciência pra isso. Eu uso só as coisas que eu tenho no jogo mesmo, não fica igual, mas é legal de passar o tempo. Você traz um pouco da vida pro videogame. Eu acho a ideia do The Sims incrível. E eu admiro muitas pessoas que sabem montar grandes coisas por lá, criam personagens, como aquele cara que fez o Temos que expor ela na internet. Expõe ela! Só que eu não sei jogar The Sims, eu não sei. Eu tenho algum problema, eu não consigo aprender. A única coisa que eu dou conta é montar o personagem, né? Deixar do meu jeitinho. E aí, quando é pra montar a casa, não flui, não rola. Eu, assim, eu gosto muito de montar. O jogo em si, eu não tenho muita paciência, porque eu não tenho. Não é que eu não tenho criatividade, mas esse povo que cria personagem, eles têm um semi que é malvado, não sei o quê. Eu não sei, eu gosto dos meus serem certinhos. Fazer dever de casa, ir bem na escola, ter um trabalho. Então, não tem graça os meus jogos em si, eu gosto do antes. É tipo quando você é criança e você vai montar, sei lá, seja a casa da Barbie, da Polly, o que seja, você vai na mesa, você cria, você monta tudo como você quer, no lugar e tal. Aí quando é hora de brincar mesmo com a Barbie ou a Polly, você não brinca mais, você não quer. Você deixa montado por 3 dias o negócio, mas não brinca. É o Sims pra mim. Eu só faço antes. Cara, Era olha, assim. jogos incríveis. Amava. Tinha um que você podia, eu acho que, montar o quarto dela. Sim. Tinha um que era que ela tinha um da praia e tinha um que ela ficava no carro, aí ela tinha que sair rodando, ela tinha que se desviar de, acho que era tipo mini tornado do óleo, tipo de um, como é que é o nome daquele negócio que fura pneu? Não sei, prego? Não, é tipo eu vou usar o termo prego. É tipo uns preguinhos que Sei, furam. uns negócios, uns espetos pra cima. Um espeto. Isso. Uns- Eu sei o que é, sei. Nossa, entendo muito. Mas que ela tinha que ou buscar ou deixar as amigas na casa, né? Algum negócio assim. Ela tinha que pegar as pessoas. Tinha, agora eu lembrei aqui, um jogo da Barbie. Você já jogou um que você é babá de um neném? Sim, meu Jesus amado, eu amava esse jogo. É muito bonitinho. Nossa, sabe uma coisa que me veio em mente agora? Eu também jogava muito. Eu acho que, inclusive, eu joguei com você. Eu sei que eu jogava com a Drica, mas eu acho que eu joguei com você quando a gente se conheceu, porque a gente começou a conversar por MSN. Mas o MSN tinha a aba de jogos. E eu jogava o jogo do. Como é que chama? Damas? Da, dos círculos pretos e vermelhos? Sim, ai, que. Você vai comendo a peça? Eu jogava isso demais no MSN. Tinha também Jogo da Velha. Nossa, só Tinha Uno também. Uno, sim. Até hoje se joga Uno. Nossa, tem tempo que eu não jogo Uno, aliás. Tem Acho que a última um, vez que eu joguei foi com você. Você e as meninas. tem um jogo que tem até hoje, na realidade, esse estilo, mas de você montar comida rápido e entregar para as pessoas que estão pedindo. Então, era hambúrguer ou hot dog. Nossa, eu adorava esse. Tinha. Tinha um que não era Club Penguin, mas era um pinguim, que você tinha o restaurante era um iglu, e eu acho que você não montava comida, mas você tinha que ir buscar a comida e dar para a mesa correta. E tinha obstáculos no caminho, então você podia escorregar e derrubar toda a comida que você estava carregando. Aí depois você vai e limpa, porque conforme vai chegando mais gente, tem que ter mesa disponível para eles. Era 2 jogos, eu adorava. E no Club Penguin tinha, você montava sua pizza. Tinha lá, conforme quais ingredientes você tem que usar. Você tinha que fazer certo antes Uhum. que. A pizza, se eu não me engano, ela ficava tipo em um negócio que era uma pista que ficava se movendo. Você tinha que terminar antes que ela já ia embora, entregue pro cliente. Era uma adrenalina, assim, meu Deus do céu, que dá tomate. Mas era bem bacana. Lembrei agora de um jogo. Eu joguei aqui no Google e eu achei que era no estilo de envolver presidente, pessoas importantes no mundo. Mais uma vez, ele era envolvendo George Bush, só que também tinha a Rainha Elizabeth, que era esse Eita, bem aí que eu vou mandar agora. meu Deus, que isso?
Ai, meu Deus, eu não sei o que é isso. O nome é Get Present Bush Shout Out. Ai, Jesus. Se eu não me engano, ele tava no fliperama também. Eu já joguei ele uma vez. Tá me dando nostalgia de Lan House, vai. Que saudade. Aff. Bela, muito, muito obrigada por ter aceitado conversar comigo. Eu amei conversar com você sobre esse tema, porque eu sei o quanto você gosta, eu sei o quanto é a sua cara. E acho que uma das primeiras coisas que eu estava fazendo na hora de definir temas foi, assim, eu fui definindo e fui colocando algumas pessoas que eu já tinha em mente que eu queria conversar, né? E você foi automático, jogos. Ai, que honra. Assim, eu espero que eu tenha feito sentido, porque por exatamente ser um assunto que eu curto muito, eu começo a tagarelar e eu não sei se o que eu falo tem pé e cabeça. Ah, mas o propósito é esse. É tagarelar até não acabar mais. Que bom. Mas eu que agradeço. Tô muito feliz de participar dessa nova jornada tua aí. E o tempo voou, basicamente. Saudade, meu amor. Saudades também. Nos falamos todos os dias, mas saudades. É verdade. A gente se fala todos os dias.